Desculpa a demora aí. E agora voltando aqui sem o microfone oficial, né? Com o que a gente tem aqui, essa encrenca aqui, sobre o livro de Mao. E aí o título daí tá errado, né? Sobre o livro de Mao, das anotações que eu fiz aqui, sobre um capítulo especificamente falando das classes e a luta de classe, se não me engano 2 ou 3. Ou mais que isso, não anotei aqui. Tô fazendo de trás para frente aqui, vamos ver se rola. Sobre a classe e a luta de classes, eu coloquei: Mao começa o capítulo 2, aí sim, do livro vermelho, assim como Marx, desejando a eliminação das classes, para pôr em seu lugar um leviatã controlador, pois só através da opressão e da lavagem cerebral um povo planifica a sua forma de pensar. Aí ele acaba fazendo o contrário do que orientou o Maquiavel, né? Eu coloquei assim, sabe? É contrário ao que orientou o Maquiavel quando disse que o governante nunca poderá ser odiado. Mas aí não coloquei aqui, né? Mas fica no ar uma pergunta: um behemoth desarmado teria força contra um leviatã? Acho que é uma pergunta retórica, né? Claro que não. Os marxistas idealistas se dizem materialistas, né? Então, assim, de tanto eles serem utópicos idealistas, é engraçado que é uma contradição, porque eles se dizem materialistas dentro de uma ideia utópica, né? Dentro de uma ilusão, de uma miragem, de uma embriaguez, de uma alucinação idealista. Eles se dizem materialistas, mas vivem na terra do nunca, junto com seus professores, que mais se assemelham a Peter Pan. Continuando. Não existe sociedade de classes, mas não posso dizer que nunca tenha existido. Vivemos na era do possível e não faltam exemplos. Inclusive, a falta de capital é o motor de alguns e inércia de outros. Pois enquanto alguns gastam com banalidades o pouco que recebem, outros mais fortes poupam e prosperam, investindo partes do que falta para construir um caminho cada vez menos idealista, cada vez mais real, enquanto outro grupo presta, e aí, opinião própria, né? Vassalagem, comendo as sobras do Leviatã que ajudou a promover. Bem isso mesmo, né? Você levanta, você tira as armas do povo, você destrói os industriais, você destrói os capitalistas autônomos, até chegar ao ponto que o que resta disso tudo aí é o controle, né? Aquele negócio vou trazer para o canal também, aquele livro Ayn Rand, né? Como é que chama? Do cara que segura lá a bola lá e tal. Tem uma russa lá que se exilou nos Estados Unidos, a Revolta de Atlas. Ela fez o livro A Revolta de Atlas. É um livro sinistro, deve ter umas 1000 páginas, ele tem bastante página mesmo. Que fala justamente disso, né? Imagina um Estado ter expulsado do país todo tipo de iniciativa privada, e aí a Revolta de Atlas é sobre isso, sobre a importância dessa iniciativa, da incapacidade que o Leviatã, que o Estado totalitário tem de se autogovernar e de se tornar independente ou autossuficiente, etc. Para a esquerda só existe o imediatismo, só existe o hoje, o agora, o meio, não se importando com a ajuda do passado, muito menos com possíveis arrependimentos do futuro. Matar os costumes em nome da utopia pulula o âmago dos movimentos de esquerda. Mao disse também que os donos de terra oprimiam os camponeses por conta da posse de terra. E logo me veio à mente, e aí é um pensamento meu: se a esquerda prega contra a propriedade, que ganho teria um camponês se legasse ao Estado o direito de mandar nas terras que lhe foram emprestadas? Digo emprestadas, pois no regime socialista não existe bem individual, apenas bens coletivos e comuns, uma espécie de nova submissão, e aí ou vassalagem, né? Por isso que no Brasil existe a turma do MST, a turma do Boulos, que invadem propriedades em nome de uma falsa ocupação. Digo falsa, pois se os bens pertencem ao Leviatã, dele ninguém tira. Quem banca, e aí, né, uma oportunidade aqui, né? Quem banca a festa escolhe a música, né? Então, se pertence ao Estado, ele escolhe a quem ele
direciona esses bens aí, né? Mao ataca os americanos aí mais adiante, né? Dizendo que são covardes contra negros. É aquela pauta lá, né, de minorias que eles usam como escudo para justificar, né, a revolução, para engrossar o caldo revolucionário, né? Quando falta argumento, eles começam a usar essas pautas, né? Mao ataca os americanos dizendo que são covardes contra negros, escondendo que nunca aceitaram imigrantes ou outras culturas. Basta ver que não existe diversidade cultural na China. Tudo que é reacionário é sempre igual. Isso na visão de, abre aspas, né? Isso na visão de Mao. Ele coloca assim: tudo que é reacionário é sempre igual. Se não golpeia, não cai. O inimigo não morrerá por si só. E continua: a revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba a outra. Lutamos por cada palmo de terra, afiando as espadas. Mao fala ainda em afiar as espadas contra os conservadores, para que sofram por atrapalharem. E aí fica claro a guerra contra os reacionários, contra os os contra-revolucionários e conservadores. Para Mao, só o imperialismo comunista, e aí ele fala da opressão revolucionária, né, daquela ditadura do proletariado, né? Para Mao, só o imperialismo comunista é justo. Qualquer pedra deve ser retirada, né, ou ser atacada e destruída pela doutrinação, e não sou eu que estou dizendo, é o livro, a orientação do livro, ou pela força, mas sempre com o espírito de vingança e rebelião. Isso que eles instigam nas pessoas de esquerda, né? Sempre um espírito de vingança, de inveja e de exumação e de rebelião. Sabe? Mao faz uma lista do que o marxismo deseja destruir. E aí vem uma lista lá, né? O marxismo deseja destruir os militares, o marxismo deseja destruir comerciantes, empreendedores, empresários, qualquer coisa que haja como força contrária ao Estado, né? Funcionários do Estado, lógico, do ex-Estado, né? Do Estado rival, no caso, né? Os ajudantes. O agro, os senhores de terra, os conservadores, os religiosos, os liberais, os intelectuais da corrente oposta. E aí abre aspas: devemos apoiar tudo que o inimigo combate e combater tudo que o inimigo apoia, aquele negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Pela máxima. Isso aí, abre aspas, né? Abre aspas também. Depois da eliminação dos inimigos armados, ficarão ainda os inimigos desarmados, né? Ou seja, os teóricos, né? E aí continua ainda: a luta de classe no plano ideológico entre o proletário e a burguesia serão prolongadas. As lutas de classe nesse terreno serão prolongadas, sinuosas e encarniçadas. Eu lembrei de Gil Brother agora. Encarniçadas. Temos ainda que travar uma luta prolongada contra, abre aspas, temos ainda que travar uma luta prolongada contra as ideologias burguesas e pequeno-burguesas. O marxismo, segundo Mao, é o caminho e deve avançar, desenvolver-se com o desenvolvimento da prática. Para eles, o marxismo é a lei, a verdade universal. Isso é o que estou dizendo, né? Está no livro. Eles não suportam o moderado, que chamam de revisionistas, de ajudantes da ideologia burguesa. Segundo ele, os revisionistas apagam as diferenças entre a ditadura do proletariado e a ditadura da burguesia. Para eles, os moderados são piores do que a direita. E por isso o socialismo de Mao é assassino, porque despreza qualquer amenização, despreza qualquer apaziguador. Para eles são marxistas de boca. E fica claro então que as ordens não advêm da população, mas de cima, são ditadas pelo Conselho Marxista Ortodoxo como um dogma sagrado. E por isso Lula é o fantoche, pois nada que faz sai de sua própria cabeça, né, sua própria boca. Apenas de sua boca, né, mas não de sua cabeça. Ele só é o alto-falante, né? E sim das ordens do partido e ordens dos países imperialistas internacionais, lógico, imperialistas socialistas, né? Que isso também eles não falam, né? O imperialismo só para eles só pode o imperialismo no socialista, né? Porque é outro imperialismo, é burguês e aí destoa do propósito revolucionário. Até mais, forte abraço.